Olá, minhas traças, sejam bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia. Esse canal que é maravilhoso, que fala sobre livros, sobre literatura, sobre filmes e outros assuntinhos mais. E hoje nós vamos fazer mais uma resenha literária, né, porque vocês não se cansam delas, e vai ser deste livrinho aqui, né, maravilhoso, As Virgens Suicidas, de Jeffrey Eugenides, que, sem sombra de dúvidas, entrou para a minha lista de livros favoritos. Aliás, meus amores, se a gente for considerar todos os livros aqui que eu falo que eles são meus livros favoritos, a gente provavelmente vai ter que escrever essa lista no rolo, né, de meta, aquelas cartas que a gente escrevia pra Xuxa. Mas assim, se cada livro que eu leio aqui eu falar que entrou no meu top 10, o meu top 10 já é um top 100. Mas vocês vão ver pela quantidade de, né, marcadinhas no papel aqui, meus amores, que sim, este é, sem dúvidas, uma das melhores leituras que eu já li na vida. E por uma das melhores, pode significar que é uma das 100 melhores? Não sabemos, mas sem dúvida foi uma das melhores deste ano. Então é esta resenha que nós vamos fazer hoje. Acompanha esse vídeo, aproveita, já deixa aquele amor no formato de joinha, né? Dá o seu like aqui, porque aí o Instagram, que louca, o YouTube fica sabendo que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te oferecer mais. E também se inscreva nesse canal, caso você já não tenha se inscrito, no botãozinho que fica aqui embaixo. E também tecla no sininho de notificações, porque aí o YouTube vai avisar você quando novos vídeos maravilhosos saírem aqui, embora já marca na sua agenda que eles saem praticamente todas as segundas-feiras às 19 horas. E vamos ao vídeo. Mas para tudo. Para tudo aí! Antes de mais nada, vamos falar da nossa campanha Black Girl Power. A campanha de financiamento coletivo que eu criei na plataforma Catarse, maravilhosa, para angariar fundos para manter este canal e o canal Freewini no ar, de pé, operante. E para criar e ampliar novos conteúdos, criar projetos incríveis para o segundo semestre. E eu criei essa campanha e quero pedir a sua ajuda, o seu apoia-se, o seu din-din. E você pode doar valores a partir de R$10, gente. É isso, R$10, não dá nem para comprar um lanche. Não compramos lanchos mais com R$10. Mas com R$10, além de você me dar o seu apoio, você ainda recebe recompensas. E você vai ter outros valores de recompensa, 30, 40, 50. E nesses valores você vai ter direito a recompensas tanto digitais como acesso a conteúdos exclusivos e lives exclusivas, mas também itens físicos, como os brindes produzidos pela nossa parceira Brazucast, que produz uma papelaria exclusiva maravilhosa, e a Brazucast preparou um monte de brindes do universo de Anne de Green Gables aqui, que são marca-páginas, bloquinhos de anotação, agendas, cadernos, tudo para você que doar a sua graninha aqui para o nosso projeto. Mas se você está numa situação complicada e não pode doar, eu peço para você que compartilhe esse vídeo, compartilhe a palavra do Leia Preta Leia e a campanha do Black Girl Power na internet, nas suas redes sociais, que já ajuda muito. Todos os links, inclusive o link para doar, estarão aqui embaixo no card de descrição, e também coloquei aí um post do blog onde eu explico tudo sobre a campanha e inclusive um passo a passo de como você vai fazer essa doação no Catarse. Gente, tá muito massa, com um monte de brindes exclusivos, e essa doação pode ser feita tanto no boleto quanto no cartão de crédito. Então, por favor, me deem essa ajudinha, esse amor para esse projeto crescer ao infinito e além, como diria Nietzsche, acho que foi Nietzsche que disse isso, ou Super-Homem. Enfim. Ao infinito e além! Então vamos à resenha de As Virgens Suicidas, um dos melhores livros que eu já li, que eu recomendo demais. Pelo amor de Deus, leia esse livro. Menino, menina, menines, leia esse livro. Vou colocar o link de associado aqui do Amazon para você comprá-lo. Eu comprei esse na Estante Virtual, já é um pouco mais velhinho. Mas enfim, esse livro é de 1996 e ele deu origem ao filme homônimo de 1999, que é dirigido por ninguém menos, ninguém mais do que Sofia Coppola. Eu sou muito fã
de todo o estilo de Sofia Coppola, já devo ter assistido todos os filmes dela. E As Virgens Suicidas é sem dúvida o meu favorito. E ele é estrelado por um monte de gente famosa, incluindo a Kirsten Dunst, que é sem dúvida uma das minhas atrizes favoritas, porque ela se encaixa muito bem nas personagens da Sofia Coppola. Mas gostaria de já criar aquele alerta de gatilho enorme, porque esse livro vai falar principalmente sobre suicídio. Então, se suicídio for um assunto muito complicado para você, eu não recomendo que você nem leia o livro nem assista o filme, principalmente porque os suicídios são descritos de forma bem gráfica. Mas, tirando a questão do suicídio, o livro é doce, maravilhoso, filosófico, poético, perfeito. Então, se você não tem uma questão assim muito grande com suicídio e gostaria de ler, lembrando que fala sobre suicídio de adolescentes, então pode ser um gatilho um pouco pior, tá? Vamos lá. As Virgens Suicidas, quem são elas? São as irmãs Lisbon. São 5 irmãs, por ordem de idade, eu anotei aqui, que é Cecília, de 13 anos, tem a Lux, de 14 anos, que é interpretada pela Kirsten Dunst, no filme da Sofia Coppola. Depois vem a Bonnie, de 15 anos, a Mary, de 16 anos e a Teresa, de 17 anos. Elas são 5 meninas lindas, 5 meninas loiras, e elas moram num subúrbio branco de Michigan, com os pais delas, que são pais rigorosos e religiosos, assim, muito, muito rigorosos. O pai delas é um professor de matemática da escola e a mãe é uma dona de casa e tal, mas super carola de igreja, e as meninas são criadas de forma muito restrita. E esse livro ele se passa todo em Michigan, e até determinado momento nesse subúrbio você fica um pouco irritada pela falta de representatividade, mas o autor fez um recorte muito específico de uma sociedade branca que, embora pareça perfeita, é cheia de problemas. E em determinado momento ele vai falar do gueto que tem na cidade deles e como essa população branca tem preconceito e racismo contra essa população negra. Então, assim, é um recorte muito específico que ele vai fazer. Então, sim, a população é praticamente toda branca desse livro, mas no livro vocês vão entender o porquê. Esse livro ele é narrado por um grupo de 4 rapazes que hoje são adultos. Então, o livro é escrito no presente, em 1996, e os meninos vão contar das memórias que eles tinham há 25 anos atrás, em 1972, que foi o momento em que os suicídios começaram. E que suicídios são esses? Você está jogando spoiler na cara da gente? Não, meus amores. No primeiro capítulo, e na sinopse do livro, nós ficamos sabendo que as 5 irmãs Lisbon cometem suicídio. Isso aí. Começa por aí. A primeira irmã a cometer suicídio, ou a tentar cometer suicídio, é justamente a Cecília, de 13 anos, que é considerada a estranha das 5 meninas, né? A Cecília ela é meio calada, meio na dela, ela usa sempre um vestido de noiva que ela achou num brechó e reformulou para poder vestir nela, e a Cecília tenta cometer primeiro um suicídio cortando os punhos. Eu disse para vocês que ia ser gráfico, tá? Você já estava avisado. E por que a gente fica sabendo isso do ponto de vista dos meninos? Porque esses rapazes passaram a vida inteira obcecados e completamente apaixonados pelas Lisbon. Eles consideravam as Lisbon como se fosse um bloco único de meninas, como se elas fossem tudo uma pessoa só, e eles começam a investigar, pegando pedaços de fotos, coisas que elas escrevem, e começam a observar que elas são muito diferentes entre si, mas elas se comportam como bloco. E elas são meninas meio misteriosas, porque elas estão sempre muito juntas, elas são sempre muito bonitas, e elas geram um ar de mistério, mas ao mesmo tempo de fofoca. E esses meninos ficam totalmente obcecados até a fase adulta, tanto que eles contam, e isso eles já estão aí com 40 e poucos anos, e eles se encontram em qualquer situação para ver itens, artefatos. E o que são os artefatos? São pequenas coisas que eles foram coletando sobre as Lisbon ao longo dos anos. E aí você pode pensar, parecem meio psicopatas? Parecem meio psicopatas, mas assim, essa obsessão é muito pior para eles do que para elas, porque essa obsessão nunca teve nenhum tipo nunca afetou as meninas Lisbon. Na verdade, a gente passa a maior parte do livro sem saber se elas sabem da existência desses meninos. É uma obsessão que só eles têm. E por que eu falei isso tudo? Porque é justamente um dos rapazes do grupo, que ele é filho de um chefe da máfia italiana. Na verdade, ele é amigo do grupo. Ele anda pelos túneis da casa e ele consegue entrar dentro do banheiro da Cecília, e é ele que encontra a Cecília mergulhada na banheira,
com os punhos cortados. Depois ele sai e chama a polícia. E no momento que a Cecília tenta cometer a primeira vez o suicídio, todo mundo se pergunta: amiga, como? Por quê? Por que uma menina dessa? Tudo bem, os pais são religiosos, os pais não deixam elas saírem muito, mas elas vivem ali confortáveis, num grupinho. Por que uma criança de 13 anos comete suicídio? Inclusive, o médico pergunta para Cecília no hospital. E esse, na segunda página do livro, é um dos momentos mais marcantes da leitura, que o médico pergunta assim: mas assim, amiga, para que você tentou isso? Você nem deu tempo para você sentir nenhum tipo de sofrimento. E ela diz: obviamente, doutor, o senhor nunca foi uma garota de 13 anos. E, gente, isso tem um impacto tão grande para nós que fomos garotas e garotes de 13 anos. Eu não sei como é que é ser um garoto de 13 anos, um menino hétero, né, um menino cis. Mas eu imagino que a minha experiência de garota de 13 anos deve se encontrar, assim, refletida em muitas de vocês que estão me assistindo. Vocês vão se lembrar que a adolescência, né, em algum livro que eu li, ou algum filme que eu assisti, havia a frase Hell, no filme Garota Veneno, sei lá, a menina fala: Hell is a teenage girl. Inferno é uma garota adolescente. Realmente, gente, o inferno é uma garota adolescente. A gente vive no inferno, a gente tá muito louca, porque em determinado momento, a gente, antes da puberdade, não tem muita diferença da sociedade entre meninos e meninas. Ok, meninos vestem azul, meninos vestem rosa, meninas vestem rosa, mas no frigir dos ovos, no dia a dia, quando a gente é criança, a sociedade parece não perceber uma grande diferença entre os meninos e meninas. No momento em que a menina entra para a puberdade, e que o menino entra para a puberdade, é exigida uma coisa totalmente diferente. O menino pode estender essa infância dele até onde ele quiser, até os 50 anos. A menina entra na puberdade, é quase como se a sociedade estivesse afirmando que ela tem que ser mulher. E a Cecília já entrou na puberdade, ela já menstruou, e a gente fica sabendo disso porque os meninos tiveram acesso ao diário dela depois que todas as meninas morrem. E ela tá naquela fase, gente. E eu fiquei assim, querendo pegar a Cecília no colo e querendo pegar o Winnie de 13 anos no colo. Que eu tô até olhando pra ela aqui numa foto na minha frente. É uma fase muito difícil. Porque, sei lá, gente, 50, 100 anos atrás, a adolescência ela nem existia. Ela podia existir do ponto de vista biológico, mas ela não existia do ponto de vista social. Você mesmo que saía da infância era atacado na fase adulta, e em determinadas épocas nem a infância era um conceito que existia. Mas a adolescência existe como um conceito cultural muito recentemente. E é uma fase muito difícil da vida da gente. A gente às vezes não leva em consideração o sofrimento de uma adolescente, mas é uma fase de muita mudança, de muita exigência, de muita dúvida, de muita má aceitação, de muita dificuldade de se aceitar, de uma autoimagem distorcida. A gente não tá com a cabeça boa para aceitar as coisas, a gente ainda quer ser criança e voltar pro útero, mas ao mesmo tempo a gente não assume. Então, por que uma criança, uma menina de 13 anos iria cometer suicídio? Entendeu? As pessoas no livro parecem que não estão interessadas muito. Então o que acontece? O doutor simplesmente entende o seguinte: então ela estava tentando chamar atenção, obviamente, e estava querendo dizer para você, papai e mamãe, que ela precisa conhecer garotos. É o quê? O médico justifica. Tudo bem, gente, anos 70. Mas assim, existe a questão da sexualidade no livro, inclusive tem personagens gays, mas nem se questionava se a Cecília gostava de garotos. Mas o médico diz, ela fez isso porque ela queria chamar atenção e porque ela quer ter garotos. E uma das razões que eles achavam isso é porque achavam que a Cecília era apaixonada por um menino mesmo italiano, e inclusive a forma como ela tentou cometer suicídio na banheira lembrava os imperadores romanos. Eles inventam uma teoria da conspiração, mas os meninos eles vão atrás de tentar saber por quê e investigar, não só porque a Cecília cometeu suicídio, mas depois, porque que um ano depois as 4 irmãs a seguiram. Então o que a família pensa? Bom, vamos fazer uma festinha e chamar os moleques do bairro para conhecer as nossas garotas e elas terem um pouquinho de contato com meninos. Porque as Lisbon, elas andam tão juntas e elas são consideradas um bloco por todos, que elas são muito solitárias. Elas estão sempre na companhia uma das outras, elas vivem numa sororidade, numa irmandade muito grande, elas são muito amigas, mas elas não têm contato com pessoas do exterior porque as pessoas meio que entendem que elas já se completam. Então elas não têm amigos, elas não têm contato com meninos, elas não têm contato com ninguém, exceto a Lux, que
beija todos os moleques da escola, que errada ela não tá, né? E aí a mãe convida esses meninos e bem no meio da festa a Cecília pula da janela e comete suicídio. Finalmente ela conseguiu, provando que havia muito mais caroço debaixo desse angu do que simplesmente chamar a atenção, né? E aí a família entra naquele processo, eles estão no verão ainda, nas férias, e a família entra naquele processo de tristeza. E aí depois as meninas voltam para a escola e os meninos tentam investigar. E é naquele momento que a Lux aflora demais a sexualidade dela e ela começa beijoqueira e também a transar e ter as primeiras experiências sexuais com os meninos da escola. E em determinado momento a gente percebe que isso vai piorar muito, porque a Lux vai começar inclusive a ter sexo com homens adultos e a gente percebe realmente que a Lux tem um problema sexual que vem muito dessa forma como elas são criadas, porque elas são criadas de forma muito fechada. Embora elas tenham acesso a batom, a esmalte, mas com a cabeça muito fechada. E é muito interessante como é que o livro segue a narrativa de acordo com as estações e a questão da natureza. Uma das grandes questões que acontecem quando a Cecília comete o suicídio é a temporada dos fish flies. Fish flies são uns insetos, não sei o que são, mas eles são tipo uma praga, e de praga de insetos eu sei bem, porque eu moro aqui onde vem as 10 pragas do Egito, de gafanhotos e moscas e tudo, e eles são tipo uns tipos de mosquitos que vêm e afetam a cidade inteira. E também vem uma doença que faz com que os olmos, né, aquelas árvores lindas que tem nos Estados Unidos, vão morrer. E ao longo da rua da Cecília e das meninas, eles vão cortando essas árvores. E isso parece uma coisa que preocupa muito a Cecília. Depois a gente vai ver no diário que uma das maiores preocupações dela não era com meninos, não havia nada sobre meninos no livro do diário. Ela estava com uma preocupação muito grande sobre extinções de espécies, sobre os olmos, sobre os fish flies. Mas ao mesmo tempo, em momento nenhum do diário, a Cecília deixa nenhum tipo de pista do porquê que ela cometeria suicídio. E aí a gente vai acompanhando as Lisbon nesse período de um ano, do ponto de vista dos meninos, nesse período de um ano em que se passa após a morte da Cecília, até que chega, e aqui nenhum spoiler, porque vocês já vão ficar sabendo no primeiro capítulo, o momento em que todas as meninas cometem o suicídio. E aí a sociedade começa muito a se questionar se a Cecília não seria uma moça, uma menina doida, que cometeu suicídio e espalhou um veneno que contaminou as irmãs, porque ela era esquisita, as outras não, mas ninguém responde de onde que veio o veneno que cometeu a Cecília em primeiro lugar. E por que 4 meninas, teoricamente saudáveis, iriam cometer suicídio. Mas a gente começa a estudar a situação das meninas, o fato de serem meninas nos anos 70, a hipersexualização da Lux, como ao ponto de vista dela ser super trancada dentro de casa, na rua ela anda fazendo o que ela quer. Inclusive em determinado momento ela leva os caras para em cima do telhado da casa dela, então todo aquele momento de ostracismo que a família tenta fazer não funciona. Em determinado momento a Lux se apaixona por um cara chamado Trip Fontaine, que inclusive os pais dele são gays, são um casal de homens, né? E em determinado momento o Trip larga a Lux pra lá, e aí nesse momento os pais prendem elas dentro de casa durante semanas, tiram elas da escola e fazem com que elas fiquem assim isoladas de todo mundo. E é um processo enlouquecedor. E é nesse momento que elas começam a fazer uma espécie de amizade com esses meninos que moram do outro lado da rua. E a gente vai conhecer mais sobre as Lisbon, mas sempre do ponto de vista dos meninos. Mais algumas observações. Embora sejam meninos que contem a história, que agora já são rapazes, o autor escreveu tudo com muita sensibilidade e com muito pouca misoginia, que é muito raro a gente encontrar num livro em que homens descrevem mulheres, tá? Eu tô dizendo isso sendo uma feminista, então eu posso dizer que eu senti pouca, não nenhuma, pouca misoginia. Ao mesmo tempo que eles têm uma, que eu chamo de adorável misoginia, que é o quê? Aquele homem que ele tem a mulher num pedestal. Eles não têm entendimento nenhum do que são mulheres, eles colocam as meninas no pedestal. Mas eles não têm aquela misoginia nociva. E inclusive tem garotos que saem com a Lux que são garotos misóginos, nocivos, e a gente percebe que esses meninos não gostam nem concordam. Eles acham que eles são os babacas, os meninos com quem a Lux sai. Então eles têm um entendimento muito mais sensível, eles descobrem as coisas da cabeça delas, eles descobrem coisas sobre menstruação, sobre o universo, mas sempre com aquele medo e aquele topor que os meninos ficavam
do universo das meninas. Então a gente percebe que são universos que não se misturam. Existem o universo das meninas, que é ilustrado pelas Lisbon, e o universo desses meninos. E o que é mais interessante é que eles dizem assim: a gente estudou elas durante anos e mesmo assim a gente não sabe nada sobre elas, a gente nunca vai saber por que foi que elas se mataram, a gente nunca vai entender o que se passava na cabeça delas, e ao mesmo tempo eles acham que elas sempre souberam tudo o que passou pela cabeça deles. Então assim, é de uma sensibilidade muito grande a narração deles. E aí é interessante como eles, tem um trecho do livro que fala muito de como eles tinham essa sensibilidade, né? Soubemos como dói o vento frio do inverno entrando por debaixo da saia. Como é sofrido manter os joelhos juntos na sala de aula. E como é monótono e irritante ter que pular corda enquanto os meninos jogam beisebol. Nunca conseguimos entender por que as meninas faziam questão de ser maduras, nem porque sentiam tanta necessidade de elogiar umas às outras. Mas às vezes, depois de um de nós ter lido em voz alta um longo trecho do diário, tínhamos que combater o desejo de nos abraçar ou de dizer uns aos outros como éramos bonitos. Sentimos o aprisionamento que é ser garota, e como isso torna a mente ativa e sonhadora, e como a gente acaba sabendo quais as cores que combinam entre si. Está falando de uma garota dos anos 70. Soubemos que as garotas são nossas gêmeas, que existíamos todos no espaço como animais de idêntica pele, e que elas sabiam tudo a nosso respeito, embora nós não soubéssemos nada delas. Soubemos, afinal, que as garotas são, na realidade, mulheres disfarçadas, que compreendem o amor e até mesmo a morte, e que a nossa tarefa era apenas gerar o barulho que parecia fasciná-las. E aí no final eles falam uma frase que define tudo, né? Bem no final. Não podíamos imaginar o vazio de uma criatura que encosta uma navalha nos pulsos e abre as veias. É isso. No fim das contas, eles resumem que existe um aprisionamento muito grande de ser garota e que não isso não é justificativa para os suicídios, e eles nunca descobrem o que é o suicídio. Mas é muito retrato da nossa sociedade, como é que a gente divide meninos e meninas, principalmente na adolescência, e como muitas vezes para as meninas, principalmente nos anos 70, essa divisão era muito mais brutal e muito mais aprisionada. Como que as Lisbon viviam naquele universo puramente feminino e ao mesmo tempo totalmente de ostracismo, totalmente separadas da sociedade, porque os pais e a mãe tinham que protegê-las da maldade lá fora. Gente, esse é um livro lindíssimo que eu recomendo muito a vocês lerem. Ele é muito emocionante, vai dar vontade de chorar. Para quem é chorão provavelmente vai chorar, mas para pessoas como eu que não choram vai dar vontade de chorar. Vocês viram que eu marquei uma série de trechos porque ele tem muita poesia dentro dele. Ele é um livro incrível e eu recomendo muito que vocês assistam o filme, porque o filme é muito fiel ao livro, mas com aquela coisa da cenografia e da fotografia que é muito característica da Sofia Coppola, do uso das músicas. O livro fala muito sobre músicas e eu acho que é uma leitura imprescindível para qualquer um, e é um livro que, apesar de falar sobre suicídio e sobre saúde mental, ele é um livro muito poético, muito sensível, muito maravilhoso. E vocês veem que eu apaixonei, né? Amei o livro. Então recomendo demais. Essa era a nossa resenha de hoje. Caso você queira comprar este livrinho mágico, vou colocar o meu link de associados aqui. Aproveita aí, dá uma olhadinha na minha campanha e ajuda para que vocês tenham acesso a mais conteúdos inspiradores como esse. Também me siga nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, em @leiapretaleia, e no Twitter, onde eu vou de vez em quando falar alguma coisa, né, em @preta_leia. E não se esqueça que eu também tenho um blog, que é www.leiapretaleia.blá, que está aqui ligado, onde você sempre vai ter acesso a mais conteúdos. Eu posto no blog quase todos os dias, mas pelo menos umas 3 vezes por semana, e você fica sabendo todo o universo do Leia Preta Leia. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Fico por aqui e vejo vocês na próxima segunda-feira com mais uma resenha maravilhosa. Beijos! Você, menina, menino, meninex, que está me assistindo, venho oferecer a você 2 vídeos para que você possa assistir. Um aqui e um aqui. São apenas 2 possibilidades, 50% de chance, e eu acho que é maravilhoso que você assista esses vídeos e maratone o meu canal. Então, fica a dica aqui, ó.